Salve, Pod Action no ar, mais um episódio. E apesar de ser o terceiro programa, o terceiro episódio, nós fizemos um assunto que é a parte 2 dele. No episódio 2, nós fomos falar aí da vida em movimento, o corpo em movimento, né? E agora a gente, aqui no episódio 3, continua conversando sobre esse assunto e temos 3 super convidados, né, Vinei, para trocar uma ideia com a gente. Dali, e aí, Diegão, vamos lá, né? De novo, depois do último capítulo eu já fiquei louco para sair para correr. Já louco para sair. Isso também não é novidade, isso também não é novidade. E vamos dar sequência, porque ainda tem muita coisa para trocar ideia, né, Diegão? Tem sim. Aqui conosco estão a médica Gabriela, o professor de educação física e coach Cristiano, e o fisioterapeuta Juliano, uma galerinha aí do esporte que vai nos ajudar, já está nos ajudando, né, com muito conteúdo, rendeu bastante o episódio passado, e aí tem mais algumas coisas para a gente poder falar aqui. A gente parou um pouco na questão de motivação ali, do que faz com que a pessoa, né, possa fazer algo. Vini. Pois então, é isso que eu queria, já que a gente estava falando aqui daquilo que gosta de fazer, a Gabi comentou no final do último e o Cris também, da questão da importância de ter uma atividade que lhe dê prazer, que seja aquela atividade que quando termine a gente saia satisfeito, não tenha feito só por pura obrigação. Eu queria saber de cada um, Diegão, o que cada um faz, qual é a atividade específica de cada um, de cada convidado aqui, e eu quero saber como é que eles fazem também para organizar essa rotina de treinos, porque a gente comentou no último também, o Cris comentou, nenhum de nós aqui é atleta, né, que vive disso, só treinando para isso. A gente tem uma rotina aí de estudos, de trabalho, família. Então eu queria saber de cada convidado aí qual que é a atividade e como é que faz para organizar essa peleia, como a gente diz no Sul, hein, Cris? Essa peleia. Bom, eu já venho aí desde o período da faculdade com a rotina de treino, então, assim, hoje eu não enfrento mais uma dificuldade de ter que treinar, né? Porque já é um hábito. Então, tem desde o quarto semestre da faculdade, então se vai 6, 7 anos treinando continuamente. Então, isso é bom. Então, eu já tenho ele como um hábito. Não foi fácil no começo lá, né? E tal, mas depois foi. A minha atividade é CrossFit. Como eu dou aula, eu estou lá, eu estou suscetível a praticar CrossFit. Então, como é uma atividade, uma modalidade onde a gente envolve exercícios ginásticos, levantamentos de peso e exercícios cardiorrespiratórios como corrida, então eu acabo que fazendo tudo, né? O Diego era para ter ido ontem lá, pelo que eu vi, não foi, né? Ontem tinha um treino que era corrida e levantamento de peso, então eu corri 3 quilômetros e levantei alguns pesos. Então, acaba que eu sempre tendo a praticar várias coisas. Aí a minha rotina, assim, ela é toda pensada em volta, envolvendo meu treino, meu trabalho. Eu sou um amante do exercício físico, então eu elaboro um pouco a minha rotina. Então, procuro me alimentar bem para render bem no treino, consequentemente render bem no meu trabalho. Então, acabo me exercitando aí sempre pela manhã cedo agora. Tenho a rotina de treinar às 6 da manhã. Assim, mas hoje não é mais um desafio, foi já um desafio, período de faculdade, estágio, aquela coisa. Eu também dava aquela... tenho prova, não consigo treinar hoje, isso. Mas eu já tenho esse hábito aí há alguns anos, então eu consigo manter o foco já ali, sem problema. Legal. Gabi? Bom, hoje eu pratico a corrida de rua com o meu coach Vini. Essa semana tá meio defasada, né? Mas eu faço a corrida de rua, faço pilates e jogo tênis.
Então, assim, eu consegui me equilibrar com essas 3 atividades. Até às vezes fala assim, nossa, mas você tem dia que você faz 2 coisas por dia. Sim, tem dia que eu faço 2 exercícios por dia. Mas também seguindo a planilha, seguindo a regra, a orientação, tudo para não ter a lesão, não ter o overtraining e vai estar indo bem, bem tranquilo. Mas não foi sempre assim, não, viu? Eu tive muita dificuldade também para me adaptar. Eu sempre tive a vontade de correr, mas não tinha, não conseguia encaixar essa corrida no meu dia a dia. Não, eu sempre cobrava isso de, porque a pessoa corre rápido, eu corro devagar, então eu não vou correr porque eu vou passar vergonha. E tudo isso, assim, foram coisas que foram sendo trabalhadas, assim, comigo. E aí, quando entrei para a assessoria do Vini, assim, foi muito mais fácil para eu entender, né, para eu conseguir aceitar essa evolução e está sendo muito bom para mim. Hoje em dia, assim, eu sirvo também de exemplo para as pessoas, para os meus pacientes. Eu falo, nossa, eu tive correndo 5:30 da manhã. Pois é, eu falo para vocês fazerem, eu tenho que fazer também. Então, assim, são 3 atividades que eu gosto muito, que eu sinto muita falta. E eu acho assim, a corrida, para mim, no meu ponto de vista, ela é terapêutica. Ela trata mesmo e a facilidade da corrida, de você poder correr em qualquer lugar, onde você estiver. Eu vou viajar, é só colocar o tênis na mala que você vai correr em qualquer lugar. Você não tem que levar muito apetrecho, você não tem dificuldade. Saiu na rua, você está correndo, né? Então, eu gosto muito. E hoje em dia eu pratico essas 3 modalidades. Às vezes, um beach tênis também. Está bem alta, né, beach tênis. Eu até vi uma reportagem sobre isso, sobre o aumento de quadras de areia no Brasil, né? Bem bacana Aumentou isso. muito. Os Juliano torneios, tá beach tênis, tudo. Juliano, e aí? E aí? Eu sempre fui ligado ao esporte, desde pequeno. Primeiramente, quando era menor, o futebol clássico, né? Depois a gente foi crescendo, né? E vendo outros esportes. Tive muitas fases, assim, passei por vários esportes, adoro corrida. Hoje, o Juliano, ele faz treinamento funcional, corro pelo menos uma vez na semana e comecei a jogar pádel. Então, tipo, também é uma febre que aumentou bastante e fiz um treino, uma aula, de tanto atender pessoas do pádel, me empolguei, esse esporte deve ser legal, porque tem tanta gente vindo. E daí fiz uma aula e comecei a gostar, tudo muito iniciante. Mas hoje eu sou muito do treinamento funcional, muito da corrida, enfim, são os 2 esportes que hoje, tanto é que o futebol já ficou até esquecido. Então, é mais nessa questão mesmo do pádel, agora entrando, mas eu sempre fui ligado ao esporte, eu sempre tentei manter uma rotina, né? Sempre, Juliano, fico triste às vezes quando eu não faço esporte. Quando fico uns 2 dias sem fazer um treinamento funcional, que às vezes na correria de atender pacientes, eu fico triste, eu fico desmotivado. Até o meu exercício, quando eu entro com o exercício, muda tudo. Quando eu saio para correr, eu começo a ter ideia e já chego, é muito legal. Então, eu sempre fui do esporte. Legal. Sabe que o Cristiano falou, acho que também falou no episódio passado, sobre a questão do hábito, né? Da atividade física ser um hábito. Demorou muito tempo para eu poder entender isso, assim. Para mim, tá? Eu fiz muita atividade física, não muita, mas fiz algumas atividades físicas durante meu tempo de vida aí, seja academia, que antigamente era o mais popular, né, como centro de treinamento, né? Se a gente for pensar em centro de treinamento, assim, todo mundo teve uma fase de academia em algum momento, né? Hoje a gente tem muito mais opções e é muito mais popular outras atividades físicas, assim. Não parece, mas eu já tive minha fase do futebol. Não sou grande jogador, mas gosto de olhar muito futebol. Já tive natação, já tive vôlei e tudo mais. Mas eu acho que do ano passado para cá que eu tive um entendimento mesmo da atividade física dentro da minha vida. E ela é um hábito. Ela realmente é um hábito para mim. Assim, é como tomar banho,
tomar café da manhã, enfim, seja o que for, assim. É muito claro isso para mim, assim. Então, também não é nenhum sacrifício encaixar no dia a dia o horário de treinamento, sabe? Às vezes eu organizo o dia em volta do meu horário de treinar. Então, eu sei que não é todo mundo que tem essa vantagem de fazer isso, mas eu consigo fazer, né? Então, eu tenho os meus horários para treinar, mas eu sou uma pessoa vespertina e noturna, tá? 6 horas da manhã para mim para treinar, o corpo não funciona assim para mim, né? Não vai, assim. Mas realmente, assim, eu acho que isso é um hábito, assim, e muito passou pelo entendimento do que eu estava fazendo e por fazer algo que eu gosto. Né? Então, hoje eu encontro, apesar da corrida já ter passado na minha vida em algum momento, hoje eu tenho ela de uma forma diferente, eu encaro ela de uma forma diferente, assim. E CrossFit eu faço há um ano, né? É uma coisa que eu sabia o que era, mas nunca tinha treinado até começar a treinar, enfim, e tomar medicação demais e chegar no overtraining. Nos dois, né? Mas tudo bem, empolgação. Foi um momento de empolgação, assim. Mas eu tava dando muita risada quando a gente tava falando isso no episódio passado, porque era muito eu, assim. Mas eu acho que é bem isso, né? As pessoas entenderem como hábito a atividade física, né? Fica muito mais fácil da gente conseguir ter isso no dia a dia. Sabe, Diagão, que essa questão do hábito, e o Cristiano comentou uma coisa importante ali, da rotina dele de levantar às 6 da manhã e fazer o treino bem cedinho, né? Antes de começar o dia. Ou seja, já criou o hábito dele de fazer dentro da rotina dele daquela forma. Uma coisa que eu tenho falado muito para o pessoal e algo que eu experimento também é de entender que esse hábito ele não precisa ser para o resto da vida, né? Não é que vai ser, o Cristiano vai treinar sempre às 6 da manhã e tem que ser. Por quê? Porque o hábito que a gente às vezes tem no inverno não é o mesmo hábito que a gente tem no verão, né? Por quê? Porque muda o clima, muda o tempo de sol na rua, muda algumas questões que a gente muda o hábito por conta dessa situação, por exemplo. Então, tem gente que muitas vezes cria aquele peso, antes eu treinava às 6 da manhã e agora tô tendo que treinar às 7, ok, sabe? Muda o hábito, não tem problema nenhum, desde que aquilo ali vá se ajustando dentro de algo que tu consiga manter. Então é algo que eu hoje aqui tenho feito, que aqui está chegando o verão, né? Então está esquentando os dias estão mais largos e a minha rotina já não é a mesma de que eu fazia no inverno. E eu, logicamente, não vou treinar no inverno como às 6 da manhã, como eu tenho a oportunidade de fazer agora, né? Então, como é que tu vê isso, Cristiano, nessa questão do hábito que tu comentou antes também no episódio passado e da importância que de ajustes, né, dentro do exercício? Bom, aqui falando de Porto Alegre, né, a capital provavelmente uma das mais frias do Brasil, assim, por mais que o povo gaúcho, enfim, né, somos acostumados com frio, ela bate em todo mundo, né? Então, o número de alunos da academia dá uma reduzida, né? Ou os horários chaves acabam reduzindo também dos extremos do dia mais quente, mas pega todo mundo. Casualmente, por exemplo, o hábito que a gente estava falando ali, eu até há pouco tempo atrás, eu treinava de tarde, 5 da tarde. Eu dava aula das 6 da manhã. Eu troquei o horário e durante a tarde, o horário que eu treinava, eu tenho que trabalhar. Então, o que eu fiz? Casualmente, nos 2 dias mais frios, o período mais frio do ano, eu mudei para 6 da manhã. Foi bem radical, assim. Não foi bom, não senti muito baque até, mas a galera sente. Então, muitos conseguem manter o hábito de manter o horário, mas tem gente que trabalha tranquilamente com a flexibilidade, né? Ou seja, que nem ele falou, o hábito não necessariamente vai ser para a vida inteira. Então, ela pode ter períodos e períodos, assim como no verão, o horário das 6, das 7 da manhã é cheio. Por quê? Primeiro horário do dia, a galera quer estar livre para tarde, fazer alguma coisa, e também é um horário menos quente, né, do que o resto do dia. No CrossFit a gente trabalha sem ventilação, sem ar-condicionado e tal, então é ventilação natural, ventilador, o vento da porta. Então a galera acaba que opta por isso. Mas como tu falou, Vini, fazer o melhor nas condições que tu tem.
né? Então, independente se está frio, se não está, faz o melhor que dá, que vai ter retorno, né? Então, se achar sempre nisso. Disciplina, né? Mais uma vez, tá ela aí. Sensacional. Fazer o melhor no tempo que tem, né? O Vini fala bastante isso, né, Vini? Costuma trocar uma ideia sobre isso, assim. Gabi, olha só, a gente falou muito, tá falando da motivação, assim, mas quais os benefícios que a atividade física entrega na vida da pessoa, assim? A gente sabe que ela vai combater algumas doenças, mas quais outros benefícios que a atividade física dá para o nosso dia a dia, assim? Eu acho que foi microfone. Não tá funcionando. Ativou. Foi. Aí, tava muda. Então, como eu falei, assim, o benefício da atividade física, do exercício, ele vai além da esfera física. Né? Antes tinha muito isso, vai fazer academia para emagrecer, eu quero fazer exercício para emagrecer. Mas não é só isso. Hoje a gente trabalha muito em todas as esferas que ele pode trazer o benefício. Aí o benefício no equilíbrio metabólico, o benefício no sistema cardiovascular. Então, quando você ativa o teu exercício, você ativa a tua musculatura, você ativa a tua circulação, o teu coração, ele também melhora a contração, ele melhora o fluxo sanguíneo, você melhora a tua pressão arterial, você diminui o risco das doenças metabólicas, sendo assim. E além disso, além de você ter, né, esfera física na esfera metabólica, você tem essa melhora na esfera emocional, no psíquico, né? Na parte emocional também. Então, assim, o exercício no tratamento de dor crônica, o exercício no tratamento da depressão, o exercício no tratamento da ansiedade, tudo pela própria liberação dos neurotransmissores, pelo próprio estímulo que ele causa na hora que está praticando e o pós-exercício é muito importante. E assim, hoje a mudança do corpo, na verdade, a mudança física, ela é vista bem depois. Então, aquele que era o primeiro objetivo antes da aparência, hoje a gente já coloca como uns 6 meses depois da prática do exercício. A gente colhe os primeiros benefícios antes, esses das outras esferas, deixar de ser um sedentário, deixar de ser um paciente polimedicado, que tomava remédio para dor, que tomava remédio para pressão, que tomava remédio para diabetes, e começar a ser um indivíduo saudável, e começar a adquirir um novo estilo de vida. Então, quando começa a prática do exercício, você muda tudo. Desde que tenha realmente essa disciplina, que tenha o gostar do que está fazendo, se encontre no exercício, acaba mudando todo o estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida traz essa melhoria em todas essas esferas. Perfeito. Ju, a longo prazo, né, a atividade física, assim, isso vai facilitar com que a gente possa, sei lá, subir escadas. Aí a gente pega, assim, pode até pegar exemplo quando a gente vai aí tem o pessoal que tem mais idade, né, e que vai alcançando, a gente sabe que o corpo ele não vai tendo a mesma resistência, né? A atividade física a longo prazo, ela vai te entregar um resultado positivo sobre isso também, né? Com certeza, com certeza. Hoje eu atendo alguns idosos, né? E eu percebo muito que idoso que nunca praticou nada, a gente fica muito limitado no que fazer, né? O paciente não consegue subir uma escada, não consegue, às vezes tem dificuldade para fazer um exercício, pegar uma caixa, botar em cima. Esse idoso que nunca praticou nada, a gente vê na prática. Tem muito essa coisa. Agora tu pega um idoso que já trabalhou, que sempre fez alguma atividade física, a gente consegue evoluir muito aqui.
principalmente na questão do risco de quedas, né? O idoso hoje ele tem muito risco de quedas. Então, quando você tem uma musculatura fraca, é diferente de pegar um idoso que já tem mais ativo, né? Então, realmente, na prática clínica, isso a gente vê nitidamente. A longo prazo, o idoso que já começa, que sempre teve uma ativa, e o idoso que está fazendo físio ali porque viu que precisa. E recuperar e ganhar força, quando a gente tem lá seus 60, 70 anos, acaba sendo mais difícil. A gente não consegue ter muitos ganhos de força, mas é manter aquilo que ele tem e ganhar pouco. Então, realmente, um idoso que sedentário, a gente vê na prática a diferença. Sabe que aqui em Barcelona, uma das coisas que a gente fica admirado quando a gente vai caminhar na rua é a quantidade de pessoas idosas que a gente vê indo no mercado, pegando ônibus. Então, aqui no prédio que eu moro, seguido eu estou chegando, tá chegando os idosos, chegando gente idosa da rua vindo, enfim, do mercado. E idosos mesmo, assim, né? E tu vê que eles estão ali fazendo a atividade deles ou vão fazer os seus compromissos e o número de idosos que a gente vê na rua é muito grande, né? Muito maior do que eu costumava ver, por exemplo, em Porto Alegre. E por que isso? Lógico que está associado ao estilo de vida, né? Daqui que a questão do transporte público, por exemplo, é muito mais usado, né? As pessoas não têm tanto carro como em Porto Alegre, que a gente fica quase que inviável de tu não ter um carro para poder se deslocar e fazer os teus afazeres, né? Porque tu fica dependente do transporte pessoal. E aqui não, aqui funciona o transporte público, a questão das vias, né, de acessibilidade também é melhor, a questão da segurança, né, daqui a pouco de tu ver o velhinho caminhando na rua sozinho, tu não fica preocupado que ele vai ser, enfim, de repente abordado, né. Então essa questão do estilo de vida muda completamente, assim, né, então o quanto é importante a gente fazer essas pequenas mudanças, como a gente já vinha falando no último, desde pequeno, né? Desde as nossas crianças, desde de estimular as crianças a pedalar mais, a fazer mais prática esportiva, que muitas vezes elas deixam de fazer por falta de exemplo, né? Porque não vê os pais fazendo. Por que vai fazer, né? Acaba que também já não são muito estimuladas, porque tem ali a questão do joguinho, do videogame, da segurança, que já não podem mais brincar na rua como nós brincávamos, né? Então, como mudar esse hábito desde pequeno lá, em que já tu que é meu parceiro de trabalho aí da área da educação física, como é que tu vê essa questão já desde lá dos primeiros passos, assim, lá das crianças, né? Peraí. Desculpa, cara. Aí. Não, como a Gabi falou ali, o sedentarismo não é uma doença, mas existem as doenças do sedentarismo. E vai ser passado adiante, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer... eu dar o exemplo, eu não tinha um exemplo de atividade física dentro de casa. Meu pai jogava um futebol ali e aquilo, né? Mas como eu tive a oportunidade de brincar na rua, brincava com meu irmão, toda aquela coisa, eu acabei que instintivamente fui estimulado através de brincadeira, através de atividades, né, como jogar futebol, qualquer outra coisa que uma criança normal faria. Hoje não tem isso, né? Mas o primeiro passo é dar o exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu tinha. Eu dava uma aula de personal para um casal de médicos, inclusive colegas da HB, médicos, que eu fazia na casa deles, tal, no terraço deles ali, e a filha deles mais nova, 5, 4 anos por aí, a maioria das aulas ela acompanhava. Então, eu achava muito legal isso, porque o que ela via? Ela via os pais se exercitando em casa, né? Então, ou seja, é um baita de um exemplo. Poderia ser na academia? Poderia também, acho que seria exemplo igual, só que ela tá vendo ali, ó, em casa eu posso me exercitar, os meus pais fazendo ginástica, ela falava aquela coisa da ginástica, né, e tal. Então, desde aí, acho que mostrar para a criança que ela tem que se exercitar, então, e deixar ela experimentar várias atividades,
Eu sei que hoje é quase inviável uma criança não pegar num telefone ou num iPad. Em algum momento ela vai pegar, porque também faz parte do desenvolvimento dela, mas mostrar que não é só aquilo, né? Então, ela pode ter desde aí já uma hora específica, hora do balé, hora do futebol, hora do vôlei. Aí tu já vai estar introduzindo, né, não de forma à força, né? Mas de uma forma agradável, uma rotina que, ó, em algum momento do teu dia tu tem que se exercitar, em algum momento do teu dia tu vai se dedicar mais ao teu telefone, o computador ali para algumas coisas, sei. Enfim, mas é desde cedo mostrar para a criança que ela tem que se movimentar, né? Quer pegar um brinquedo? Vai caminhando até o brinquedo e pega tu, né? Então, sabe, essas coisas que a gente pode introduzir desde bem cedo. É verdade, uma boa. Eu estava olhando os dados, 78% das crianças não atingem o mínimo de atividade física que devem fazer. A gente sabe que, a gente estava comentando sobre o uso da tecnologia, né? A Organização Mundial da Saúde já reconhece o distúrbio de games, o popular vício em jogos digitais, como uma doença. E aí a gente já tem em alguns países clínicas específicas para tratamento desse tipo de doença, né? É uma loucura, né? E eu acho que é impossível a gente não conhecer também alguma criança que tenha, a gente sabe que tem um uso maior, excessivo nesse tipo de questão, assim. Gabi, como tratar isso em casa, né? Como fazer com que a gente possa desconectar um pouco a criança da tecnologia? Então, eu acho também faz parte da nossa doença da modernidade também. Acredito que o exemplo dentro de casa do exercício, da prática de atividade também conta muito, né? A partir do momento que estão vendo os pais saindo para fazer alguma coisa, os filhos vão acabar vendo que isso daí faz bem. E esse uso da tecnologia, ele está trazendo muitas doenças, muitas alterações para as crianças, não só o próprio sedentarismo, porque a criança fica ali, é um estudo assim, que eu li um estudo de crianças de 8 a 12 anos, então a criança com distúrbio de sono, porque fica com a insônia por conta da luz, do estímulo daquela luz do aparelho, a irritabilidade, né, o distúrbio também de comportamento, fato de ficar antissocial, não quer sair, não quer socializar com ninguém, porque ali já está o meio, já está cômodo para ele, né? E o sedentarismo, porque esse estudo que eu li da Unicamp, 100% das crianças avaliadas não brincavam fora de casa. Então, assim, elas não saíam nem para brincar. Então, quer dizer, eram totalmente sedentárias se a gente está falando de crianças de 8 a 12 anos. E se você não começa, nessa idade, criar esse estímulo ao exercício, você começar a criar essa memória do benefício do exercício, esse convívio social também que o exercício pode trazer, a memória muscular da criança, da pessoa, você perde muito tempo, é um intervalo muito grande, é uma perda muito grande para o adulto que ele vai se tornar. Então, assim, e além disso, de toda essa perda, tem a perda cognitiva. Então, assim, dessas crianças que foram avaliadas, quase todas, foi só uma criança desse estudo que não teve perda cognitiva, que ela estava, assim, adequada para a idade. Então, a gente tem que estimular o quanto mais possível essas crianças a saírem da frente da tela. Como o Cristiano falou, o Diego falou assim, é inevitável, eles vão ter esse contato? Vão. Você tem que deixar? Tem que deixar, mas tem que limitar, tem que diminuir, além de todos os problemas que aí vão surgindo. Aí tem os desvios posturais, que hoje também já aumentaram muito no adolescente, e tudo isso eu acho que a gente tem que partir de dentro de casa. Então, acho até que o que a gente está conversando aqui hoje pode servir para muitos pais, para começar a estimular os seus filhos a se movimentarem, a levantar do sofá e fazer alguma coisa. Não, e às vezes a gente vê, né, Gabi, o pessoal dizendo assim, pô, não sei se acontece aí contigo, mas o pai reclamando, né, meu filho não sai do celular, meu filho isso, aquilo.
tá, e tu faz o quê? Tu faz exercício, tu te mexe, né? E aí tu vê que o pai tampouco faz alguma coisa, sabe? Então, como é que tu vai reclamar da criança que a criança não faz? Inclusive, um aluno esses dias mandou, Vini e tal, precisando de motivação, queria se inscrever para meia do Rio, que era uma coisa que não casava com aquilo que ele vinha fazendo. Foi, fera, assim, se tu tá buscando uma motivação, algo que te mexa para fazer o teu exercício, olha para o teu lado, olha para tua casa, olha para tua mulher, para tua filha, porque não existe motivação maior do que eles, né? E outra, que a partir do exemplo dele, se ele começar a fazer, motivado por elas, né, daqui a pouco de ter mais saúde para acompanhá-las, vai fazer com que estimule ela também a fazer, né? Então, vira um ciclo ali que um vai puxando o outro, né? A gente não pode deixar de fazer, de dar o exemplo, né? Verdade. Olha só, a gente está se aproximando aí da reta final do episódio, já. Não parece, mas a gente já está um bom tempo conversando. E eu queria para despedir aí já, além de agradecer, eu gostaria que vocês fizessem a palavra final dentro da sua especialidade, o que vocês podem deixar como mensagem para quem está nos ouvindo aí, para colocar o corpo em movimento, a vida em movimento. Vou começar pelo Juliano. Vamos lá, Ju. Tá no silencioso. Vamos lá. Então, a grande mensagem que é aquilo que a gente falou, a gente é o resultado das nossas escolhas. Então, hoje, para ser idoso, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força natural no processo da vida. A gente tem dois caminhos. Ou ser aquele vovozinho que fica de cadeira de rodas, que não consegue se movimentar, ou aquele idoso ativo. Então, é a grande mensagem. Qual que você quer ser? Eu, com o meu projeto de vida, eu quero se manter ativo por muitos anos. Então, chegar bem futuramente. Tá bem agora, que é o nosso presente, e já pensando no futuro, né? Então, é dos dois caminhos. Qual que a gente vai escolher? O do sedentarismo, cheio de doenças, enfim, ou de se manter ativo, poder brincar com seus netos, poder passear passear com um idoso, com seus amigos idosos, enfim. Essa é a grande motivação, a pergunta que eu deixo. Qual que a gente quer ser futuramente? Gabi, qual a mensagem? Então, eu falo assim, movimento é vida. Exercício é vida. Hoje, hoje, mais do que nunca, a gente sabe o quanto é necessário ter a atividade, o exercício físico na rotina diária. E para a gente pensar assim, como nós estamos com os profissionais de educação física, com o fisioterapeuta também, que o movimento ele também é um direito de todos. Todo mundo tem que estar livre para ter o seu movimento, tem que estar bem para poder realizar o seu movimento, para poder ter um mínimo de qualidade de vida. Então, vamos buscar saúde, vamos buscar o exercício, vamos buscar o movimento e vamos buscar essa realização pessoal. Se você ainda não se encontrou, se você ainda não sabe qual é o seu exercício, tente, vai tentando, vai mudando, que uma hora ele vai aparecer. Valeu. Cris, o que tem para nos falar? Não, acho que ficou, como o Juliano falou, a Gabriela falou, acho que tocar bem no brilho da galera. Então, acho que todo mundo sabe que é importante se movimentar, né? Por causa do benefício físico. Mas existe uma coisa que é imensurável e que ninguém vai sentir a não ser tu, e tu vai conseguir contaminar as pessoas à tua volta, que é a melhora como pessoa. Então, eu todo dia de manhã, quando eu acordo e treino às 6 da manhã, eu já começo ganhando o meu dia, porque eu já fiz uma coisa que teoricamente é difícil, eu faço do meu dia mais feliz, eu me sinto mais confiante, eu me sinto uma pessoa melhor, contamino pessoas à minha volta. Então, eu duvido que tu conheça alguém, quem está assistindo aí, que não se sente bem depois de um treino, ou que não conhece uma pessoa que treina bem, essa pessoa não é confiante, ela não é determinada, ela não consegue atingir outros objetivos da vida dela,
porque o simples fato da transferência de vencer uma atividade física no início ou no fim do seu dia não vai transferir para outras coisas. Então, parece filosofia, demagogia, mas sim, tá? Eu garanto, eu aprovo, acho que todo mundo aí pode garantir a mesma coisa, que se tu vencer de desafios físicos, tu vai vencer qualquer outro desafio. Então, seria essa a minha mensagem, sabe? Se desafie fisicamente que tu vai melhorar como pessoa por completo. Maravilha. Com certeza. Cristiano, Gabi, Juliano, obrigado aí pelo tempo, pela conversa, pelo conteúdo, pelas risadas aí. Foi muito bom. Se você não está vendo esse vídeo aqui, vocês têm que perceber, você tem que saber que a gente estava conversando aqui enquanto um falava, muitos concordavam, assim, toda hora ou dando uma risada, lembrando de algo, pensando de algo que viveu. Então, assim, a gente compartilhou muita coisa aqui, e todo mundo tem o mesmo pensamento, a gente sabe disso, diferentes áreas de atuação, mas o pensamento é o mesmo, a gente quer contribuir para uma vida mais saudável, ou seja, a nossa e a de você que nos acompanha. Vini, fechou, né? Fechou, que maravilha, gente, muito obrigado. A gente entrou no capítulo aí e não comentou, mas estamos lá aí no Spotify, né, Diagão? Bota aí as estrelinhas, avalia, traga o seu comentário, o que você achou, nos ajude aí a ir avançando, melhorando também em todos os aspectos, né, do som até o assunto, enfim, a dinâmica, traga a sua crítica, é sempre muito importante. É isso mesmo, pega esse podcast aqui e vai treinar, vai escutando ele, vai dando uma motivação, vai trocando uma ideia com quem está à tua volta, compartilha com quem você acredita que precisa ouvir também, um pouco sobre a reflexão que a gente fez nesses 2 episódios. Maravilha, a gente fica por aqui então, próximo episódio, semana que vem a gente se encontra. Valeu, toda terça-feira às 9 da manhã. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.